cantata de Almir Rosa, e nos foi enviada, nós pedimos, a Junta de Missões Mundiais. Essa cantata foi preparada para a campanha do ano passado. Esse ano eles não fizeram uma cantata nova, então sugeriram que nós utilizássemos essa mesma do ano passado. Por isso que o hino inicial é o hino de ceia entre as nações, que o Senhor reina. Mas a mensagem é a mesma, continua a mesma. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então as crianças vão apresentar essa cantatinha. E a mensagem dela é ide por todo mundo. Para tanto, no final, nós todos vamos cantar o último hino, tá bom? Toda a congregação. Os hinos serão apresentados aqui pelas crianças e estarão, a letra estará lá no retroprojetor. Assim os irmãos poderão acompanhar a letra. Aqueles que sentirem o desejo de cantar ou que conseguirem, poderão cantar também, se quiserem. Nós deixamos que as crianças escolhessem que país eles gostariam de representar. A maioria quer representar o Japão. Eles gostam muito do Japão. E outros aqui estão representando, como eu também, e como nós, o Brasil. Estamos aqui e a nossa missão é dizer ao mundo que o Senhor reina. Como vocês sabem, Deus só pode reinar em nós se abrirmos o coração para Ele. Eu só abri meu coração para Deus. Certo, mas existem muitas pessoas cujos corações pertencem a outros deuses, porque elas não conhecem o Deus verdadeiro. Como será possível levar esta mensagem a tanta gente? Todos nós sabemos que esta tarefa requer de nós um grande esforço. É por isso que nós, os batistas, contamos com a Junta de Missões Mundiais, que tem enviado missionários para anunciar ao mundo que o Senhor reina. Por isso estamos aqui, para convocar as pessoas que querem participar de um time que vai dizer às nações que o Senhor reina. Eu também queria fazer parte desse time, mas não sei como começar.
queria fazer parte desse time, mas não sei como começar. Você pode começar aqui mesmo, falando para os seus vizinhos, o seu colega de escola, para os seus amigos que ainda não são crentes. Eu sei um versículo da Bíblia que fala que nós devemos pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Como isso é possível? Eu sei, Jerusalém é onde nós moramos. Judéia e Samaria significa as cidades mais distantes. E os confins da terra são onde só os missionários podem ir, certo? Certo, muito bem. Mas acho que não tem jeito para ser missionário. Olha, mesmo não sendo missionário, nós podemos cooperar orando, indo aos campos ou contribuindo para que outros possam ir. Há várias formas de pregar o Evangelho. Vocês sabiam que em alguns lugares o Evangelho tem sido pregado através de alguns jogadores de futebol? No nosso time é lugar para todos. Como crerão se ninguém for pregar?
cantar esse último cântico junto com as crianças, todos em pé, por favor. Levantei os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Queridos irmãos, apramos nossos cantores do hino número 9. Número 9 do cantor cristão.
Gostaria que você abrisse comigo em Atos capítulo 2, 37 a 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37 a 42. As primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém. Amados meus, estamos hoje encerrando um ciclo missionário, o ciclo de missões mundiais de 2000, no âmbito da oferta, no âmbito do mês de missões mundiais, no âmbito do esforço especial dos batistas brasileiros de chegar à última tribo. Não significa que encerramos aqui o nosso esforço missionário. O esforço missionário da igreja durará até a última tribo. Jesus garantiu que o empreendimento missionário terá êxito. Este evangelho do reino será pregado a todas as gentes, então virá o fim. De sorte que, meus queridos, é uma profecia garantindo que as missões vão se realizar, ou com a sua participação, e minha, ou sem ela. As missões serão realizadas. Isso está na profecia, isso está no vaticínio de Cristo, isso está na determinação do Senhor que dirige a história das missões. Isso está no plano, isso está na mente, isso está no propósito, isso está no decreto de Deus. Todas as tribos ouvirão que Jesus é Salvador. Evidentemente que com a minha participação e a sua, melhor para nós estaremos engajados no maior programa jamais levado a efeito no mundo, programa missionário de Deus. Se missões é uma tarefa que será realizada com a minha participação ou sem ela, eu prefiro participar. Então, que privilégio Deus nos deu, que oportunidade Deus nos deu, que ensejo Deus nos deu, que honra Deus nos deu de contar conosco, de cooperar com Ele na obra da evangelização do mundo. Senão, para que vivemos? Qual é a outra finalidade que nós vivemos, a não ser para glorificar a Deus? E qual é o esforço, qual é a prova maior de que devemos e queremos glorificá-lo do que falar do seu nome e de anunciar a sua salvação? Esta semana, na terça-feira, eu contei aqui na quinta-feira, a nossa classe de seitas na Faculdade Teológica de São Paulo recebeu a visita do pastor Khalil Samara. Ele é libanês e ele é convertido do islamismo, e hoje ele pastoreia a Igreja Evangélica Árabe de São Paulo. É uma igreja de orientação basicamente batista. Inclusive o pastor Khalil Samara está agora se juntando a convite da Junta de Missões Mundiais para um esforço especial de evangelização do povo árabe, especialmente os islâmicos, né, que estão dentro do maometismo. E ele nos contou algumas coisas que nos impressionaram bastante a respeito da obra
missionária particularmente, especialmente com o povo árabe. Até porque o islamismo é o movimento religioso que mais cresce no mundo hoje. Eles estão perto de 1 bilhão e 400 milhões de islâmicos no mundo hoje. Então é muita gente. 1 bilhão e 400 milhões no mundo hoje. Seria o que? 10 vezes a população do Brasil? Mais ou menos. Então é muita gente no mundo que está envolvida, está comprometida com o Alcorão, com a mensagem de Maomé, o profeta Maomé, segundo o pensamento islâmico. Ele, cada 2 meses, viaja para a região do Líbano, ele viaja para a Arábia, ele viaja para o Irã, o Iraque, passa 2 meses lá no campo, a base onde está o islamismo, e 2 meses passa aqui na igreja. Estou convidando para que ele venha aqui à nossa igreja e nos fale algumas coisas sobre a evangelização do povo árabe. Mas o que me chamou a atenção foi basicamente muita gente. 1 bilhão e 450 milhões de pessoas é muita gente, e sobretudo o esforço missionário dos islâmicos para ganhar o mundo para o Maomé. Só no Brasil eles estão mantendo agora 200 missionários. Várias mesquitas já se erguem no território brasileiro. Eles vêm para cá com a finalidade de implantar realmente a crença no Alcorão e em Maomé. Eles começam vendendo, mascateando na rua. Para eles o trabalho não é vergonhoso, o trabalho para eles é algo que eles honram, prezam muito. Eles vão vendendo de porta em porta, daqui a pouco abrem uma lojinha, daqui a pouco montam um negocinho, e daqui a pouco eles se ajudam muito e eles progridem bastante. E eles investem muito na obra de evangelização do jeito deles. O Irã e o Iraque são 2 países islâmicos e constantemente em guerra. Ali é um ódio, é uma competição, é um conflito político constante. Mas disse o pastor Calil que quando é para se sentar à mesa, para prover o crescimento do islamismo, eles se sentam à mesa tranquilamente. Saem dali e vão jogar bomba um no outro. Mas ali vão se sentar na mesa, os 2 países, para dizer como é que nós vamos investir e quanto nós vamos investir para tornar conhecida a doutrina maometana no mundo. Ele disse que eles não medem esforços, eles investem bastante, eles têm até um sistema bancário que cuida de orientar financeiramente como fazer os investimentos. Eles têm no coração o propósito de investir, e ele diz que o investimento de um islâmico convicto é entre 18% e 22%. Eles investem para divulgar a sua doutrina no mundo. Ele disse: o Alcorão é um livro feito por Maomé, que era um árabe, que viveu no 6º século, e ele perdeu os pais muito cedo, depois ele foi para a luta da vida. Ele conseguiu um emprego numa empresa, numa transportadora, só que quem transportava era camelo, né? A Khadija era uma viúva muito rica e tinha muitos camelos e fazia transportes de mercadorias para a Índia e Israel, para o Líbano, para vários lugares, levando e trazendo mercadorias para a Arábia. E Muhammad, ou Maomé, começou a trabalhar dirigindo essas caravanas para Khadija. Ele tinha 25 anos, já eram 40 anos, mas se casaram os 2, e ele, de empregado, piloto de camelo, ele se tornou o principal investidor, o principal dono da empresa de Khadija. Nessas viagens, ele supostamente teve uma visão do anjo Gabriel, apareceu para ele e disse que ele iria iniciar uma nova religião no mundo, mostrando aos árabes e ao resto do mundo que Alá é Deus.
Alá era uma das divindades. Os árabes tinham muitos deuses, eram tribos espalhadas, cada tribo um deus, mas eles tinham uma delas que era Alá. Ele toma essa divindade e sai pregando que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Então, a partir dele começaria uma nova religião. Ele consegue, depois de muitos esforços, ele consegue bastante êxito. Ele volta depois a Meca, gloriosamente, estabelece ali definitivamente o islamismo. Ele unifica os árabes e a partir, depois de sua morte, os califas que sucedem começam uma verdadeira guerra de conquista, levando o Islã para toda a Palestina, Ásia Menor, Europa, chegando até a Espanha, dominam a Espanha e chegam até a França, os limites da França, sendo detidos na Batalha de Poitiers por Carlos Martel, dominando então uma área extensa, quase toda a região mediterrânea, norte da África e a Ásia Menor, a Europa, numa guerra de conquista, creio que sem precedentes, um crescimento extraordinário através das armas. Mas há dois conceitos sobre Deus que o Alcorão não contém. Maomé usou muita coisa do Velho Testamento e ele usou muita coisa do Novo Testamento para formar aquela escritura que eles consideram sagrada. Mas há dois conceitos que eles não conhecem. O primeiro conceito é Deus como Pai. Alá para eles é uma divindade vingativa, é uma divindade implacável. E não tem esse relacionamento, não tem esse conceito de Deus como Pai. E o pastor Calil disse que ao evangelizar o maometano, jamais falar de Jesus como filho no começo. Eles não compreenderão e você dali não pode prosseguir, porque ele diz que Alá não tem filho nenhum. Então imagine um sistema desse religioso, a que as pessoas se consagram. A oração é feita com o rosto em terra. Eles oram 5 vezes por dia. São 5 pilares. Eles têm o jejum deles. Eles têm que fazer uma viagem na vida até Meca. Tem que beijar lá aquela pedra sagrada. E tudo fazem por um Deus a quem não reconhecem e não conhecem como Pai. O segundo conceito que não existe é o conceito de amor. Deus de amor. Alá é sábio, é poderoso, é justo, mas não existe nele o conceito, o atributo do amor. Então eu fico pensando em 1.450.000.000 de almas humanas que estão isoladas de dois conceitos tão preciosos que para nós são tão doces, para nós são tão familiares. Deus como nosso Pai e Deus de amor. Não é fácil evangelizar os muçulmanos. Eles têm a ideia de um paraíso. O paraíso deles é um tipo de um oásis, com muita sombra, muitas palmeiras, água fresca, e cada homem que for para o paraíso tem direito a 40 mulheres, loiras e morenas. Aí o pastor Calil falou, por que não 30, né? São 30 dias por mês. Mas na verdade são 40. Então o paraíso deles é um paraíso muito sensual, um paraíso muito semelhante aos interesses do homem aqui mesmo na terra. Não tem aí uma ideia de um lugar diferenciado, não é? Que seremos semelhantes a Deus, com novos corpos, novas habilidades, novas virtudes. É um paraíso muito sensual. Mas ele diz, quando um árabe é evangelizado devidamente, ele se converte. Ele diz, eu estou convencido que para nós evangelizarmos o mundo árabe, especialmente a janela 1040, que é uma área do mundo situada onde praticamente o nome de Jesus é desconhecido ou desacreditado, eu creio que a janela 1040 é a última fronteira realmente para a chegada maciça do Evangelho,
ele disse: se quisermos evangelizar, na janela 1040, nós precisamos evangelizar o povo árabe. Nós precisamos evangelizar os islâmicos. Ele disse: um maometano aqui de Foz do Iguaçu, que eu acompanhei todo o processo de conhecer a Jesus, ele se converter, ele se tornar um crente em Jesus Cristo. Ele era um empresário e ele, ao se converter, passou toda a gerência dos negócios para outra pessoa. E ele falou: agora eu vou lá para a Arábia Saudita e eu vou abrir 20 igrejas lá. O dinheiro dele. Eu vou abrir 20 igrejas. O amor tão grande, a descoberta, a alegria da descoberta de um Deus Pai, de um Deus que salva, de um Deus de amor, de um céu para viver, de um Deus de perdão, de misericórdia, que não é conhecido dentro do islamismo, a paz que Jesus Cristo oferece, a certeza do perdão dos pecados, impulsionou este homem a deixar a tranquilidade, a facilidade no Brasil, a prosperidade dos seus negócios, e ele partiu para lá, no seu coração, para começar 20 igrejas. E o pastor Calil falou: já pensou se nós começarmos a ganhar alguns árabes por aí, o que vai acontecer? Eles mesmo vão voltar para lá para evangelizar o seu povo, porque conhece a cultura, conhece a língua, conhece a psicologia do povo, gosta das mesmas comidas, do quibe, da esfirra, né? Do tabule, gosta das mesmas comidas. E eles sabem como o povo se comporta, eles sabem como poderão evangelizar essas próprias pessoas. E então eu ganhei dele inclusive um adesivo em árabe: Jesus é a luz do mundo. Eu vou colocar no meu carro. Os irmãos virem isso aí, esse adesivo, vocês podem dizer: olha, já sei árabe, aqui está escrito Jesus é a luz do mundo, está escrito em árabe. Fiquei pensando realmente que investir em missões, senhores, é a solução para o mundo. Há muita gente ainda triste, há muita gente ainda sem certeza, sem alegria, há muita gente ainda sem esse conteúdo de fé tão consolador que nós temos, e basta lhes levar. Evidentemente há muita coisa para vencer, há muitos preconceitos, não é? Há muitas ideias arraigadas já há séculos ali, a maneira de ver a vida é diferente, mas a mensagem do Evangelho é universal. Ela cabe direitinho no coração do árabe, como cabe no coração do brasileiro, norte-americano, do inglês, do francês, do japonês. A mensagem da palavra de Deus é universal. Quero concluir dizendo aos irmãos que eu estava pensando nessa questão e me lembrei do primeiro credo, primeira declaração de fé que se tem notícias na vida da igreja. E quero ler para os irmãos essa primeira declaração de fé, que é um resumo da fé cristã, chamado Credo dos Apóstolos. Em latim, Credo in Deum Omnipotentem, que é a primeira declaração de fé condensada da igreja primitiva. Esse credo, que significa em latim eu creio, é a nossa herança. Nós hoje podemos ler esse credo, podemos dizer amém a ele. Deus nos deu a iluminação para entender, mas quantos ainda não podem dizer eu creio com esse conteúdo? Vejam bem esse credo dos apóstolos lá do 3º século da era cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então veja, já o conceito no começo, na primeira frase, a paternidade de Deus. Ele é Deus, Ele é Todo-Poderoso, mas Ele é Pai. Quantos e quantos dentro do islamismo, 1,5 bilhão, não podem dizer a mesma coisa? Criador dos céus e da terra. Criador dos céus e da terra. Temos uma origem, temos uma fonte. O universo não é obra do acaso. Nós não vivemos a sabor do destino cego, do fatalismo cego. Nós temos uma origem, e se nós temos uma origem em Deus, logo a nossa vida tem um significado, logo a história leva para um propósito. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, Senhor nosso, que foi concebido do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ou seja, visitou os espíritos dos mortos antes que viesse à terra. Ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde voltará a julgar os vivos e os mortos. Creio em Jesus Cristo, Filho, e tudo ligado ao Filho, engendrado no ventre de uma virgem, a segunda pessoa da Trindade eterna, encarnado, feito homem, foi morto e sepultado sob Pôncio Pilatos, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus, onde está à direita de Deus, e há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Nós temos um Deus presente, um Deus que visitou este mundo pessoalmente. Isso não existe no islamismo. No islamismo, Deus, por exemplo, não tem um filho. Continua o cara dizendo: creio no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Nós lemos aqui no começo, o nosso texto, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tudo isso é doutrina apostólica. Creio no Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, aliás, é o Espírito Santo quem opera a conversão. Aliás, Jesus batiza no Espírito Santo. Jesus é o batizador. O Espírito Santo é o elemento em que ele batiza. Mas o batizador é Jesus Cristo. Então o Filho é o batizador. O Espírito Santo é o elemento em que o crente é batizado quando crê. De sorte que nós somos partícipes do Espírito Santo de Deus, que em nós habita da parte de Deus, porque o nosso corpo é templo dele. Isso é um privilégio muito grande a pecadores como nós. Tornado possível porque alguém pagou o preço. Jesus pagou o preço. O Espírito Santo de Deus está em você. Se você realmente se converteu, e no dia que você se converteu, você recebeu esta bênção, esse selo, essa marca, esse penhor, esta garantia da herança. Por isso declaramos, uma vez salvos, sempre salvos, porque o Espírito é o penhor da herança. Sabe o que é um penhor? Um penhor é uma garantia. Então por isso que Deus deu o Espírito, para garantir que receberemos a herança no tempo próprio. Você já pensou? Que coisa maravilhosa ter essa certeza. Prossegue o credo dizendo: eu creio na Santa Igreja Universal, na igreja como instituição. Eu creio na igreja como povo de Deus. Eu creio na igreja como resultado, como fruto do sangue de Jesus e da semente do Evangelho. A igreja que é esse povo comprado, é essa família espiritual de Deus. A igreja que é essa comunidade que o Senhor tem comprado. Por isso nós temos uma igreja para ir. Nós temos uma igreja para ir. A igreja é as pessoas, porque a igreja tem um lugar onde ela se reúne. A igreja tem um endereço onde ela se reúne. A igreja tem um dia, um horário, ou dias e horários em que ela está reunida. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós podemos dizer: eu creio na igreja. E se eu creio na igreja, a igreja para mim é o meu meio de expressar a fé no mundo. A igreja para mim eu aceito como instituição divina por excelência, onde eu posso desenvolver os dons espirituais e me valer dos dons espirituais dos irmãos. Eu creio na igreja porque Jesus creu na igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu creio na igreja com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos. Eu creio na igreja com todas as suas imperfeições, com todos os seus senões, porque apesar de tudo isso, ela foi comprada pelo sangue do nosso Mestre. Eu creio na igreja porque este foi o instrumento que Jesus Cristo decidiu usar para manifestar o Evangelho ao mundo. Senhores, nós cantamos o hino com as crianças. Como é que eles vão ouvir se alguém não for enviado para pregar? Não foi isso mesmo que nós ouvimos? Não foi isso mesmo que nós cantamos? Como é que eles vão crer num Salvador, num Deus Salvador, se não forem enviados para pregar, para que eles o conheçam?
à igreja foi dada a custódia do Evangelho eterno. Quando Jesus disse a Pedro: eu te dou as chaves do reino dos céus, ele estava dizendo: Pedro, você como representante do povo, você é que representa a igreja, e para a igreja eu dou a custódia do Evangelho eterno. Quando eu prego este Evangelho, eu estou pregando o Evangelho que a igreja recebeu para pregar, porque sou um representante dela, e não posso agir, e nem devo agir ao arrepio dela. Eu não posso me apresentar ao mundo independentemente da igreja, como nenhuma parte do meu corpo sobrevive não ligada a ele. Cada parte do meu corpo tem função e tem vida e vitalidade, porque está unida ao restante do corpo. Da mesma maneira, um pregador, um missionário, um pastor, um evangelista, um professor de escola dominical, um capelão de cadeia ou de hospital, ou mesmo essas pessoas, eu tenho um aluno que está num projeto com as prostitutas, eles visitam os prostíbulos, eles se aproximam destas mulheres, lá nesse lugar, nesse cenário onde elas estão, na degradação mais baixa da vida, e dali eles vão trabalhando com essas pessoas, vão trazendo algumas de volta para Deus e depois para a vida normal. Mas ele está lá porque a igreja ama. Ele está lá porque ele é representante da igreja. E essas pessoas que se convertem, essas pessoas serão batizadas por ordem da igreja. E essas pessoas, ao serem batizadas, serão membros da igreja. Eu não sei como há crentes que podem viver sem a igreja. Não há explicação para isso. Não há explicação como há crentes que não podem, que vivem sem igreja, que não prestigiam a igreja, que não apoiam a igreja, que não divulgam a igreja, que não se consagram à igreja, que não dão tempo à igreja, que não se envolvem com a igreja, que não são apaixonados pela igreja. Creio que está faltando um pouco nós declinarmos esse credo: eu creio na igreja. Creio na comunhão dos santos. É outro artigo do credo apostólico. Creio na comunhão dos santos. Queridos irmãos, nós podemos melhorar muito nesse ponto, na comunhão dos santos. Uma coisa é ser igreja, isso é uma realidade. Ninguém pode mudar. Isso Deus fez. Então, quando uma pessoa se converte de verdade, ela precisa obedecer a Jesus no batismo. E quem celebra o batismo é a igreja, é a instituição chamada igreja. Então, ela não pode nem obedecer a Jesus no batismo se não for pela igreja. Aí ela vem para a igreja, ela se batiza, ela é membro da igreja com todos os direitos e todos os deveres. Mas nem sempre ela desce fundo na questão da comunhão. Comunhão. Creio na comunhão dos santos. Há como nós podemos melhorar e devemos melhorar esse aspecto da comunhão dos santos. Eu creio que as igrejas nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, sofrem uma influência corrosiva da desagregação social que os grandes centros promovem. A vida numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, Paris, são vidas de grande competição. E as pessoas se desagregam. Mesmo dentro da família, as pessoas não convivem mais como antes. Nós somos tão controlados pela engrenagem social das grandes cidades que nós não temos tempo para curtir comunhão. Uma das coisas que me impressionaram na igreja na Amazonas, lá em Porto Velho, foi a comunhão. Aqueles irmãos estão juntos sempre. Na hora do culto é mais um momento. Eles não precisam na hora do culto falar boa noite, aperta a mão do outro. Não precisa, porque eles passaram o dia juntos. Eles almoçaram juntos. Nós saímos da escola dominical, todo mundo vai lá para a peixaria, na beira do rio Madeira, e ali pesca o peixinho, já vivo ainda, né? Vai para a panela pulando. E ali os crentes todos sentados à beira da mesa, almoçam, conversam, passam a tarde juntos. E é uma coisa extraordinária. Trabalham juntos. Tem um lá que tinha uma firma e me levou para ver a firma e chegou a recepcionista. Essa aqui é a secretária da igreja. Muito pastor. Muito prazer, pastor. Lá, está lá o outro atendendo o telefone. Esse aqui é o diretor da mocidade. Muito prazer, pastor. Vai lá, o outro aqui é diretor da escola dominical. Vamos lá na expedição. Ali é professor da escola dominical. A igreja trabalhando junto.
Eu fiquei maravilhado. Aí passou o domingo, na segunda-feira, vamos visitar os irmãos. Chegamos na casa do irmão, estava 4, 5, 6 na casa dele conversando. Dá tempo lá, sabe? Porque é tudo pertinho. A cidade não tem engarrafamento, então eles têm tempo. Olha, uma família é algo que me impressionou profundamente. Eu falei, esses irmãos ainda têm esse privilégio de viver comunhão. Nós em São Paulo nos encontramos uma vez por semana, e correndo. E se eu preciso falar com o irmão, eu preciso que o dirigente aqui diga, irmão, para aí, já deu boa noite pro irmão? Então fala aí do lado e dá a mão para ele. É uma coisa muito artificial. Então temos que investir na comunhão. Creio que aquilo que pode mais impactar, aquilo que pode mais tocar a sensibilidade do homem de hoje, o homem insensível às coisas de Deus, é vivermos essa comunhão. Creio no perdão dos pecados. Olha aqui, outra expressão. Creio no perdão dos pecados. Ai, queridos, que maravilha, que paz que traz ao nosso coração nós sabemos que somos perdoados. Aquelas pessoas que apostam que um crente pode perder a salvação são pessoas que apostam que algum pecado não é perdoado. Em última análise é isso. O crente pode perder a salvação. Bom, se ele pode perder a salvação, é porque ele chegou a cometer algum pecado que não pode ser perdoado. Evidentemente. Deu para entender? Se existe algum pecado, alguma situação que não tenha perdão e que o crente possa cometer, então lá na frente ele pode perder. Mas se nós cremos no perdão dos pecados, no sentido amplo da palavra, isso nos dá estabilidade, nos dá firmeza, isso nos dá segurança, isso nos dá estabilidade. E o que o Evangelho de Jesus é diferente de todas as outras religiões, é exatamente isso. Todas as outras, mesmo de orientação evangélica, que apostam na perda da salvação, é porque não creem no perdão dos pecados. E aqueles crentes são crentes inseguros, são crentes temerosos, são crentes pressionados, são crentes apavorados, são crentes em pânico, são crentes que estão com medo, pisando em ovos, com medo de fazer alguma coisa e cair da graça. Mas o crente que diz, eu creio no perdão dos pecados, no sentido lato da palavra, é um crente que tem paz com Deus. E essa é a diferença do verdadeiro Evangelho. Só o verdadeiro Evangelho, crido nos seus termos, pode comunicar ao que crê esta certeza, pode comunicar essa convicção interior. Isso é sobrenatural, senhores. Isso não vem de filosofia, não. Isso não vem de filosofia. Isso não é um trato psicológico. Não, isso não é um exercício mental. Isso é um milagre de Deus que implanta no seu coração a certeza: Deus me perdoou para valer. Creio no perdão dos pecados. Creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. E aqui termina o credo apostólico. Creio na ressurreição do corpo e na vida eterna.